Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra é para nós palavra de salvação. Ela tem força de salvar. Para nós, a Bíblia não é qualquer palavra. A Bíblia não é um livro qualquer. Para nós, ela é palavra de Deus. Por isso tem força de salvação. Meu irmão e minha irmã, para nós que cremos, a Bíblia, a palavra de Deus, é a regra maior da nossa fé. É ela quem deve nos conduzir, nos orientar, nos ajudar a compreender o caminho que precisamos percorrer. Por isso temos esta graça, esta oportunidade de todos os dias nos debruçar sobre a palavra de Deus e permitir que ela nos ilumine, que ela nos fortaleça, que ela nos alimente e que ela nos ajude a permanecer fiéis no caminho que o Pai Eterno propõe para cada um de nós. Por isso vamos com muita atenção escutar a sua palavra. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Logo em seguida, forçou seus discípulos a embarcarem e seguirem antes dele na outra margem, para Betsaida, enquanto despedia a multidão. E deixando-os, foi à montanha para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. Vendo que se fatigavam a remar, pois o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Vendo-o caminhar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma, e começaram a gritar, pois todos o viram e ficaram apavorados. Ele, porém, logo falou com eles, dizendo: Tende confiança, sou eu, não tenhais medo. E subiu para junto deles no barco, e o vento amainou. Eles, porém, no seu íntimo, estavam cheios de espanto, pois não tinham entendido nada a respeito dos pães, mas seu coração estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para contextualizar um pouco esse trecho que nós terminamos de escutar, ele é uma sequência da multiplicação dos pães, que nós ouvimos ontem a proclamação deste texto. Portanto, hoje a gente está dando um passo adiante. E depois da multiplicação dos pães, o Evangelho diz que Jesus forçou os seus discípulos a embarcarem e seguirem antes dele na outra margem. O Evangelho diz forçou. Isso para dizer que a travessia para a outra margem, ela é necessária. É preciso que façamos a travessia. Esta imagem é bonita, porque esta imagem é justamente a imagem da igreja. Fazer a travessia é necessário. Por isso Jesus força os seus discípulos a entrarem na barca e ir para outra margem. A barca é justamente esta imagem da igreja, que está fazendo essa travessia. Às vezes não é fácil, é difícil, é assustador, são tantas as dificuldades, mas não tem como permanecer acomodado do lado de cá. Certamente, para os discípulos, era muito confortável estar ali da outra margem, juntamente com aquela multidão admirada pela multiplicação dos pães que Jesus fizera. No entanto, Jesus fala desta obrigação de fazer a travessia. Às vezes, o mar é violento, mas não podemos permanecer acomodados. É por isso que o Evangelho diz que Jesus forçou os seus discípulos a embarcarem e seguir para outra margem. Portanto, fazer a travessia é necessário. E em seguida o Evangelho diz: deixando-os, foi à montanha para orar. Quantas vezes a gente não vê Jesus com esta atitude, ir à montanha? E a gente sempre diz, a montanha não é simplesmente um lugar físico. A montanha é um lugar teológico. A montanha é símbolo do encontro com o Senhor.
é o lugar da nossa intimidade com Deus. É por isso que constantemente o Evangelho mostra Jesus subindo a montanha. É ir ao encontro do Pai Eterno, fazer a sua intimidade com o Pai Eterno, para rezar. Rezar é sempre um diálogo de amor, onde nós podemos falar, mas também devemos escutar a pessoa que amamos. Como anda a nossa vida de oração? Como temos subido ao monte para fazer a nossa intimidade com o Pai Eterno, assim como Jesus? Jesus era Deus, o Filho de Deus, mas mesmo assim sentia a necessidade de constantemente estar em oração. E nós? Por que muitas vezes prescindimos da oração? Por que negligenciamos tantas vezes criar este ambiente de subir a montanha para nos encontrar com o Senhor? Rezar, subir a montanha é necessário porque é deste modo, criando intimidade com o Pai Eterno, que nós saberemos qual é a nossa verdadeira identidade como filhos e filhas do Pai Eterno. E o Evangelho continua dizendo: ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar. Bonita esta imagem. Na tarde, no escurecer. A imagem do escurecer ou da noite, na Bíblia, representa justamente o momento da ausência da presença de Deus. Deus não está presente, por isso tudo se torna escuro. Jesus vem justamente como luz, e a ausência da luz é escuridão. A ausência de Jesus é escuridão. Era o entardecer. Eles estavam no meio do mar, diz o Evangelho. O mar, como nós já fizemos referência, o mar simboliza justamente o mundo onde nós habitamos, cheio de maldade, violências, agitação, mas este é o lugar em que está a barca, que é a igreja, e Jesus pede que é preciso fazer a travessia, a igreja no mar violento do mundo. E Jesus estava sozinho em terra. Mesmo assim, Jesus sempre tem o seu olhar muito atento. Diz o Evangelho, vendo que se fatigavam a remar, pois o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite, dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Portanto, Jesus vê as dificuldades dos seus discípulos na travessia do mar. Vê e caminha ao encontro destes. Hoje, a igreja, que é esta barca, e nós somos os discípulos e discípulas de Jesus, continuamos essa travessia necessária. O mundo, que é o mar, é agitado, as suas ondas são violentas, mas não nos esqueçamos, Jesus olha para nós. E veja, muitas vezes também nós estamos fatigados, cansados, mas mesmo assim Jesus vem ao nosso encontro. Pode ser que eu ou você esteja neste momento. Remamos tanto, estamos já cansados. A fadiga toma conta de nós. Mas não nos esqueçamos, Jesus vem ao nosso encontro para nos ajudar a fazer a travessia. Portanto, não desanimemos. E o Evangelho diz claramente, o vento era contrário. Muitas vezes nós queremos exigir na igreja somente tempos de tranquilidades. Mas não é isso que diz o Evangelho. Desde o princípio, a missão da igreja é fazer a travessia do mar, cujas ondas são violentas e os ventos são contrários. Portanto, quando tudo estiver favorável à igreja, a gente precisa desconfiar, porque a missão da igreja é justamente caminhar contra o vento. Então, não vamos exigir que todas as pessoas concordem com a igreja. Não vamos exigir que todos sejam favoráveis à igreja, porque a sua missão é justamente caminhar nos ventos contrários. Portanto, crer mesmo em meio à tempestade. Esta é a nossa missão. Os discípulos se apavoraram quando viram Jesus caminhando sobre o mar. Aliás, esta imagem de Jesus caminhando sobre o mar também é muito importante, porque mesmo o mal estando presente no mundo, Jesus tem autoridade sobre o mal. Por isso ele caminha sobre o mar, que é símbolo do mundo violento. Os discípulos se assustaram, confundiram Jesus pensando que ele fosse um fantasma. Vejam bem, esta imagem também nos ensina muito. Quando a gente se deixa tomar pelo medo, pelo cansaço, pelas fadigas do dia a dia, a gente confunde Jesus.
a gente não o reconhece, porque a gente deixa o pavor tomar conta de nós. Por isso é preciso que tenhamos serenidade, mesmo em meio às tempestades. E Jesus vem para aquecer o coração dos discípulos com palavras de confiança. Tende confiança, sou eu, não tenhais medo. São as mesmas palavras que Jesus dirige a cada um de nós. Tende confiança, não tenhais medo, sou eu. Portanto, quando a gente estiver passando em tempos de dificuldades, nos lembremos disso. Cristo vem ao nosso encontro e Ele vem para nos trazer esta serenidade e esta tranquilidade, que Ele está presente e o medo não pode nos fazer desanimar ou desistir da nossa missão. Crer quando tudo nos é favorável é fácil. O desafio para nós é crer mesmo em meio a tempestades. Como crer em tempos de dificuldade? É isso que nos ensinou o Evangelho de hoje. Fazer a travessia é necessário. Os ventos são contrários e as ondas são violentas, mas Cristo sempre vem ao nosso encontro para nos trazer palavras de encorajamento e de conforto. Tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e a Ele elevemos a nossa prece. Pai Eterno, te agradecemos por esta palavra de encorajamento, de esperança, de renovação, que nos ajuda a crer mesmo em tempos de dificuldades. Obrigado, Pai Eterno, porque nos enviaste teu Filho Jesus para vir ao nosso encontro nesta travessia deste mundo, que é o mar, agitado pelas ondas da violência, do medo, da insegurança, que nos ajuda a colocar diante do Senhor e muitas vezes somos tentados a desanimar. Que a Tua palavra aqueça o nosso coração e nos encoraje a continuar a nossa missão. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.